Gotas de Conhecimento, uma série semanal da IPB Cruzeiro. Muito bem, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso bom Deus, rogando a Ele que derrame da sua bênção e nos abençoe na reflexão da sua palavra. Abra sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 19, verso 20. Preparando-se para o futuro. Provérbios, capítulo 19, verso 20, preparando-se para o futuro. Verso 20 e verso 21. A palavra de Deus diz assim: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Até aí a leitura da palavra de Deus, e louvado seja Deus pela sua palavra. Pretendo perceber como a importância da sabedoria para lidar com as circunstâncias da vida. É o que todos querem e o que poucos investem. Isso exige tempo e investimento das mais diferentes instâncias. Sabedoria é preparar-se na atualidade para ganhar o saldo necessário para que no futuro se tenha aquilo que é preciso para lidar com as demandas daquele momento. Nesse sentido, o texto que acabamos de ler, o verso 20 em especial, ouve o conselho e recebe a instrução para que sejas sábio nos teus dias por vir, apresenta o que é importante para alcançar esse sucesso. Dito isso em outras palavras, é na juventude que deveria se preparar para a velhice. Mesmo uma velhice para se ter sabedoria de lidar com os problemas que serão enfrentados naquele momento. Basicamente, a advertência é ouvir o conselho quando jovem, para ser sábio quando velho ou envelhecer. É ter um tempo para conquistar a sabedoria. Preparar-se para conquistar exige uma postura diferente. Ou preparar-se para conquistar uma postura diferente no futuro exige diversas coisas. Uma postura, por exemplo, em relação, em primeiro lugar, um esforço gradativo. Um esforço gradativo. Sabedoria é algo que se consegue gradativamente. Ninguém nasce sábio. Capítulo 2, verso 10 de Provérbios. Diz assim: porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Nesse sentido, ninguém nasce sábio e também ninguém se torna sábio da noite para o dia. É preciso investimento a longo prazo, treinando tanto o caráter quanto a mente. Chegar no futuro a um estado de sabedoria é preciso aprender a se desgastar e investir energia e tudo o que for necessário para aprender. Quando há humildade, haverá aprendizado e crescimento. Provérbios 19, verso 25. Abra lá Provérbios 19, verso 25. A palavra de Deus diz assim: quando ferires ao escarnecedor,
O simples aprenderá a prudência. Repreende ao sábio e crescerá em conhecimento. Note que o simples, que é o ingênuo, vai aprender com essa postura de simplicidade, e o sábio, ao ser repreendido, vai crescer em conhecimento. Uma disposição criteriosa para aprender aspectos mais profundos da fé. É importante investir tempo, investir dinheiro, e investir o que for necessário para gradativamente aprender aquilo que não se sabe e conquistar aquilo que não se tem. Significa que o aprendizado ele é, em primeiro lugar, gradativo, um esforço gradativo. Ele vai aprendendo com o tempo. Para alguém se tornar sábio é preciso tempo. Mas não só isso, esse preparar-se para o futuro, é preciso entender que precisará-se de tempo. Mas também é importante ouvir o conselho. Verso 20 diz: ouve o conselho e recebe a instrução. É importante investir em ouvir o conselho, para não ser semelhante àquilo que o profeta Jeremias diz, ou a advertência dada pelo profeta Jeremias, lá em Jeremias 17:11. Jeremias 17:11 diz assim: como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará a riqueza, e no seu fim será insensato. Então significa que não querer aprender de maneira gradativa e ouvir o conselho seria semelhante a juntar riquezas, mas não de maneira reta, e essas riquezas nos deixariam, elas não são nossas. Ou ainda, abra lá Provérbios, capítulo 20, verso 21. Provérbios, capítulo 20, verso 21. A palavra de Deus diz assim: a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Demonstrando que tanto Jeremias quanto Provérbios, que aponta a tentativa de pular um tempo necessário para que algo legitimamente chegue às nossas mãos. Esse algo legítimo seria a sabedoria. Tanto Jeremias quanto Salomão apresentaram no capítulo 17, verso 11 e no capítulo 20, verso 21, respectivamente, a postura inadequada de celeridade desnecessária, levando a um tipo de adjetivo que poderia ser traduzido como alguém que quer ajuntar de maneira não reta, de maneira não abençoada. Logicamente, é como se quisesse algo fora do tempo, algo que não é seu. Ser sábio, então, nesse sentido, ele vai demonstrar Provérbios que tudo fora de hora, ou colher não retamente o que não se plantou, não terá um bom fim. Se queremos um bom fim,
e preparar-nos de maneira adequada para o futuro, precisamos dar tempo ao tempo. Ser sábio sem investir em ouvir o que o outro tem a ensinar terminará em insensatez. A insensatez de ouvir a si mesmo. Como aquela expressão de uma pessoa que é mais do que insensata, uma pessoa que é mais do que sem juízo, uma pessoa que literalmente não presta atenção àquilo que deveria ser legítimo, dando tempo ao tempo, colocando-se então não de maneira precipitada. Uma pessoa então que seria precipitada é uma pessoa carente de juízo, que vem literalmente numa junção de duas expressões. Uma é raçar, de ras, que quer dizer gritar, e lebe, que quer dizer coração. Raça lebe é uma pessoa que grita para ouvir o próprio coração. Portanto, uma pessoa carente de juízo, que quer ouvir exclusivamente a si mesmo. E logo não tem abertura para ouvir o conselho. O jeito de adquirir sabedoria retamente é ouvir o conselho do sábio. Tudo tem seu tempo. Com relação a ouvir o conselho, deve existir disposição para ser ensinado, aconselhado e eventualmente reprovado. O problema é que as pessoas hoje não têm abertura para colocarem debaixo de avaliação tudo que pensam e fazem, não conseguem ouvir não. Não existe disposição em seus corações para serem corrigidos, ainda que corrigidos corretamente, ainda que corrigidos gentilmente, ainda que corrigidos na hora certa, mas é importante existir disposição para ser ensinado, aconselhado e eventualmente reprovado. Não é à toa que os homens são advertidos a não serem sábios aos próprios olhos, pois aqueles que o fazem facilmente julgam erroneamente o que veem ou aquilo que enxergam. Provérbios capítulo 12, verso 15, abra lá, Provérbios capítulo 12, verso 15, diz: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos a conselhos. Porque ele sabe que existe um risco grande daquilo que ele enxergar parecer ser reto, mas parecer ser reto não torna alguma coisa obrigatoriamente reta. Precisamos ouvir aquilo que outros têm a nos dizer, para que haja uma eventual e possível correção das lentes pelas quais enxergamos e julgamos o mundo e as nossas próprias ações. Há sabedoria em ouvir conselhos, justamente porque Deus trabalha de formas diferentes na vida de seus filhos, para que os mesmos sejam abençoados e abençoadores uns dos outros. Então, preparar-se para o futuro é ter um esforço gradativo, é também ouvir conselho, mas de maneira quase que redundante, receber a instrução.
ouvir conselho e também receber a instrução. Lembre que Provérbios, capítulo 19, verso 20, diz: ouve o conselho e recebe a instrução. É quase que uma repetição dita de outra forma das mesmas palavras. Ouvir o conselho seria a mesma coisa que receber a instrução. Nesse sentido, esta educação deve ser voluntariamente aceita para que o objetivo pedagógico seja alcançado. O que ele, então, afirmou anteriormente, a saber, ouvir o conselho, é reafirmado aqui com as palavras receber a instrução. O futuro de quem assim faz é bem diferente da lâmpada dos perversos que no futuro tende a se apagar. Provérbios, capítulo 24, verso 19 e 20, diz assim: não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos. Verso 20, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Note, o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Então, literalmente, ouvir o conselho e receber a instrução, preparando-se para conquistar uma sabedoria para o futuro, é agir de maneira completamente contrária à dos perversos, contrária à dos malfeitores, que pelas suas ações malignas, elas certamente não levarão a um bom futuro. E aquilo que fazem hoje, que parece brilhar, aquilo que fazem hoje, que parecem iluminar, como diz o provérbio, se apagará. Internalizar a instrução recebida na certeza, então, de que no futuro se desfrutará dos benefícios da sabedoria. Então, ao contrário de uma lâmpada que vai se apagando, para o justo é uma lâmpada que vai cada vez mais iluminando. Então, de maneira contundente, ouvir o conselho e receber a instrução é a postura adequada daquele que espera que no futuro, ao conquistar um lugar de sabedoria para lidar com os problemas daquele momento, serão semelhantes a pessoas que terão a sua vida iluminada, uma lâmpada acesa. É preciso que haja essa postura de ser ensinável. O que significa que um esforço gradativo é necessário, ouvir o conselho é importante, receber a instrução é reforçado, mas por fim, entender a volubilidade dos propósitos humanos. Entender a volubilidade dos propósitos humanos. Diz no verso 21 de Provérbios 19. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Significa então que ele vai se esforçar gradativamente, ouvindo o conselho e recebendo a instrução para conseguir uma iluminação futura.
Mas durante esse processo é importante perceber e entender a volubilidade dos propósitos humanos. O que significa que o contraste aqui é entre os muitos propósitos humanos, referindo-se exatamente às várias conjecturas humanas sobre muitas coisas, em contraste agora com a vontade imutável de Deus, que se refere a essa realidade histórica que de fato permanecerá. Os homens têm projetos de acordo com as suas inclinações e interesses, mas o conselho divino é que vai permanecer. Seu conselho muitas vezes quebra e muda completamente os anseios humanos. Deus pode tornar os planos humanos bem-sucedidos ou não, de acordo com a sua vontade. Há vários exemplos disso nas Escrituras, alguns deles para iluminar e ilustrar como a vontade humana não se sobrepõe à vontade de Deus. Por isso é importante, para se preparar para o futuro, ter essa postura de entender a necessidade de um esforço gradativo. Não somente um esforço gradativo, mas ouvir o conselho e receber a instrução, para que nesta caminhada se entenda a volubilidade dos propósitos humanos, pois a vontade de Deus é que permanecerá. Alguns exemplos para visualizarmos isso. Êxodo, capítulo 1, verso 8 em diante. Êxodo, capítulo 1, verso 8 em diante, diz assim: Entre mentes, se levantou novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos, preste atenção, de astúcia para com ele, o rei do Egito, que não conhecia José, dizia no verso 10, usemos de astúcia para com o povo de Israel. Para quê? Para que não se multiplique e seja o caso que, vindo a guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Veja que interessante, porque justamente a postura deste novo rei era imaginar que os seus planos humanos prevaleceriam sobre a vontade de Deus. E então ele tem esse planejamento, e no verso 11, olha como ele executa. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramsés. Então, do verso 8 ao verso 11, é exatamente o anseio desse novo rei que não conhecia José, tentando colocar o seu plano humano, sendo no entendimento dele mais astuto do que o povo de Israel, para que ele não se multiplicasse e saísse da terra, e coloca feitores para executar esse seu plano. Contudo, o verso 12 começa com a expressão mas. Ele fez tudo isso. Ele era um rei do Egito, tinha tremendo poder,
colocou feitores, agiu com astúcia. E o verso 12 começa: mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. O plano do rei era justamente impedir que eles se multiplicassem. E o resultado, graças ao plano de Deus, é que quanto mais aflição, mais multiplicação. O plano dele é que ele não pelejasse o povo de Israel contra os egípcios e saíssem da terra. O plano de Deus é que, de fato, eles não precisaram pelejar, porque Deus pelejou por eles e eles saíram da terra. Note que a vontade de um rei com um tremendo poder, que não conhecera José, não conseguiu prevalecer sua vontade sobre a vontade de Deus. Um outro exemplo, o Salmo de número 2. Abra lá, Salmo de número 2. O Salmo de número 2, verso 1 em diante, diz assim: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então, note que o desejo dos gentios, os reis da terra e os príncipes pensavam coisas inúteis, conspiravam, é um salmo messiânico, contra Deus e aquele a quem Deus atribuía na terra. E dizia: nós não queremos que Deus reine sobre nós, e Deus reinava sobre eles. Deus se ria nos céus, e na ira dele, ele constituiu quem era e quem fazia parte do seu plano. Então, os reis da terra, os príncipes, os gentios, os povos, por mais numerosos e mais poderosos que sejam, não conseguem levar a cabo os seus planos quando estes planos são completamente antagônicos e contrários aos planos de Deus. Provérbios capítulo 20. Provérbios capítulo 20, verso 24, a palavra de Deus diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, portanto, poderá o homem entender o seu caminho? Humanamente falando, ele não vai entender. Por isso é importante perceber a volubilidade dos propósitos humanos. A palavra de Deus e o desejo e a vontade de Deus sempre prevalecerá sobre a vontade humana. Ainda que sejam reis, príncipes, ainda que sejam gentis, povos, independentemente da quantidade e poder, Deus prevalece na sua vontade. Por isso o homem não pode entender o seu caminho, porque todos eles são indistintamente dirigidos pelo Senhor. Todos os caminhos são dirigidos pelo Senhor. Provérbios 27, verso 1. Provérbios 27, verso 1. Se os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, e ele então não pode entender o seu caminho,
É por isso que ele diz em Provérbios 27, primeiro, não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Se não sabemos os nossos caminhos, precisamos aprender a ter uma postura de humildade em relação ao futuro, pois não sabemos o que nos aguarda no futuro, só Deus sabe. Isaías, capítulo 45, verso 9 em diante, demonstra qual deveria ser a postura do ser humano em relação ao seu Criador, em relação a Deus, pois os homens podem fazer planos e projetos, mas são volúveis, mudam de acordo com as suas inclinações. Mas a palavra e a vontade de Deus, essa permanecerá. Isaías 45, verso 9 em diante, diz assim sobre aqueles que querem fazer e entender que as posturas humanas e projetos humanos se prevaleçam sobre os projetos e a vontade de Deus. Ai daquele, diz o verso 9, que contende com seu Criador. Essa é a expressão Criador. E não passa de um caco e barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Verso 10, ai daquele que diz ao pai, por que geras? E à mulher, por que dás à luz? Verso 11, assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou, quereis, acaso, saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Então, no texto em questão, a comparação para demonstrar a superioridade da vontade de Deus sobre a vontade humana é justamente o fato dele ser o Criador de todas as coisas. Fez a terra, fez o homem, fez os céus, fez os anjos, deu ordem aos anjos, estendeu os céus. E por isso o homem não passa de um caco, de um barro, entre outros cacos. Como um caco pode dizer a aquele que faz não tem alça? Como que um pai, como que alguém pode, um filho, dizer ao pai porque gera e à mãe porque dá à luz? Ele é o Santo de Israel, ele é o que forma todas as coisas. Por isso ele diz, quereis acaso, verso 11, saber as coisas futuras? O homem precisa entender a volubilidade dos seus planos e da sua vontade e dos seus propósitos diante da imutabilidade da vontade de Deus, porque Ele sabe as coisas futuras. Ele é o Criador das coisas futuras. Atos, capítulo 4, tem uma demonstração perfeita de como estas duas coisas historicamente se demonstram. Atos, capítulo 4, verso 26 em diante, diz assim: levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Lembra lá do Salmo? Porque, diz o verso 27, verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel,
Lembra, os povos pensam coisas vãs, os gentios, os reis da terra se juntam contra o teu santo, aquele a quem Deus instituiu na terra. É exatamente o que ele diz aqui em Atos capítulo 4, que eles se levantaram, Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para se colocar verdadeiramente contra Deus e contra o seu ungido Jesus Cristo. E aí o verso 28 demonstra como, no final das contas, tudo fazia parte do plano e do propósito de Deus. Diz o verso 8 que aquilo que Herodes, verso 28 de Atos capítulo 4, aquilo que Herodes e Pôncio Pilatos fizeram com gentios e gente de Israel, foi para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Não há como os projetos humanos, por melhores que sejam, que prevaleçam contra o conselho de Deus. Por isso, Provérbios 21, verso 30, Provérbios 21, verso 30, diz: não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. E no 31 ele termina: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Esse é o ponto. Não adianta se colocar contra Deus, imaginando que os propósitos humanos é quem prevalecerão. Por isso, para preparar-se para o futuro, é importante ter este investimento gradual, gradativo, ouvindo o conselho e recebendo a instrução, porque os propósitos humanos são voláteis, são fracos. O salmista entendeu isso lá no Salmo de número 33 e disse assim no verso 11: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. A consequência é o que ele diz no Salmo de número 33, verso 12. Salmo de número 33, verso 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Olha o que ele diz a partir do verso 13. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra, ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Deus tem todas as condições de estabelecer a sua vontade e o seu propósito. Ele olha a todos, de sua morada observa a todos, sabe o que encontrar, porque ele mesmo formou o coração de todos e agora contempla aquilo que todos eles fazem. Deus diz e o que determina se concretizará. Em sua profecia lá em Isaías, capítulo 14, verso 24 em diante, Isaías, capítulo 14, verso 24 em diante, em sua profecia contra toda uma nação, é isso que acontece. Independente se a profecia é para um indivíduo ou para uma nação inteira, ele diz no verso 24 de Isaías 14: jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Por isso Deus é absolutamente inigualável. Ainda em Isaías 45, verso 9 em diante, Isaías
45, verso 9 em diante, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Não há ninguém na face da terra que sequer se assemelhe a Deus, que tenha condições de dizer as coisas antes de acontecer, de dizer desde a antiguidade. Isso não é novo, ele sempre fez isso. E mais, é o único que é capaz de dizer: o meu conselho vai permanecer de pé, eu vou executar a minha vontade independentemente das variáveis. Deus é assim. O que ele faz, e já de muito tempo, e tão difícil que não há ninguém semelhante a ele. O objetivo, então, da vida, exatamente levando em consideração isso, é 1 Pedro, capítulo 4, verso 2. Este é o desafio da minha vida e da sua vida. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 2, diz assim: para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Esse é o desejo de Deus para os seus filhos. Já que a sua vontade é boa, agradável e perfeita, o melhor é viver não de acordo com as paixões humanas, mas em consonância com essa vontade divina. Não dá para controlar o futuro, nem o presente, mas com essa esperança é possível encará-lo, tanto o presente quanto o futuro, sem ansiedade ou apreensão desnecessárias. É preciso ouvir as palavras de sabedoria da parte de Deus, mas também, lembre-se, é necessário perseverar nesse caminho, sob pena de não garantir o resultado. Provérbios, capítulo 19, verso 27. Provérbios, capítulo 19, verso 27, nos adverte: filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras de conhecimento. Isso demonstra que é preciso que haja investimento, um esforço gradativo, ouvindo o conselho, recebendo a instrução, entendendo que a vontade de Deus, daquele que é inigualável, ela supera em muito em qualidade em relação à vontade humana, ainda que sejamos unidos, os reis e príncipes da terra, gentios e povos, não importa. Ainda que fizermos isso, faremos aquilo que a mão de Deus já havia preordenado. É importante começar na vontade de Deus e continuar nela. Isso demonstra que é preciso ouvir, mas também continuar ouvindo sempre. Não ouvir estanque, desassociado de uma vida que continuamente se coloca aos pés do nosso Criador para ouvir dos seus conselhos e da sua instrução. Meu desejo, então, é que possamos nos preparar para o futuro. Ouve o conselho e recebe a instrução para que sejas sábio nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desejo e o desígnio do Senhor permanecerá. Um esforço, então, gradativo, ouvindo o conselho, recebendo a instrução, porque a vontade de Deus é muito melhor
do que a vontade e os propósitos volúveis humanos. Vamos orar para que Deus nos ajude a perseverarmos nesses caminhos e não nas paixões humanas, não deixando de ouvir a instrução, para não nos desviarmos das palavras de conhecimento. Pai bendito, obrigado pela tua palavra, nos ajuda nesse processo, para que estejamos agindo hoje, nos preparando para o amanhã, para sermos sábios o suficiente para tudo aquilo que o Senhor nos reserva no dia de amanhã. Nos ajuda nesse caminho, é a nossa oração em nome de Jesus. Muito obrigado, eu sou o pastor João Geraldo e esse foi mais um Gotas de Conhecimento. Fica aí a dica.